Olá, boa noite. Eu estou aqui hoje para apresentar meu trabalho de conclusão de curso, né, pelo Centro Universitário de Maringá, Unicesumar. O meu nome é Eugênio Antônio Nodari. Eu sou orientado pelo professor Henrique Straiotto, falo aqui de Ponta Grossa, no Paraná. E o meu TCC ele fala sobre técnicas de projetos de pavimentação sustentáveis em rodovias. A introdução do meu trabalho de conclusão de curso ele vai falar um pouquinho sobre que as pavimentações de rodovias elas são essenciais para o desenvolvimento econômico e social de um país, pois facilita o transporte de pessoas e mercadorias. No entanto, os métodos tradicionais, os métodos antigos que haviam de construção e até das manutenções dessas vias, eles geram impactos ambientais significativos, como o consumo excessivo de recursos naturais e emissões de poluentes. Diante desse cenário, cresce a importância de adotar práticas sustentáveis dentro da engenharia civil. Tecnologias como o uso de asfaltos reciclado têm se mostrado eficaz nesse processo. Iniciativas brasileiras, como as desenvolvidas pela Arteris, em parceria com a USP, né, a Faculdade de São Paulo, e pela Extratura Asfaltos, demonstram o potencial de reduzir emissões de CO2 e prolongar a durabilidade das rodovias com o uso de materiais reciclados. Essas alternativas sustentáveis não apenas ajudam a preservação ambiental, mas também reduzem custos de manutenções ao longo prazo. Por isso, essa pesquisa busca avaliar a viabilidade, a eficácia e os impactos do uso das técnicas e materiais sustentáveis na pavimentação de rodovias, promovendo um modelo de infraestrutura mais ecológico e mais eficiente. Agora, um pouquinho sobre o referencial teórico, sobre a importância da pavimentação rodoviária. As pavimentações de rodovias, elas são essenciais para o desenvolvimento econômico e social, pois garantem mobilidade, escoamento de mercadorias e integração regional. Segundo Vasconcelos, rodovias bem estruturadas estimulam a economia local, aumentam o acesso a serviços e contribuem para a geração de empregos. A infraestrutura viária é um vetor de crescimento socioeconômico, mas também representa desafios quanto à sustentabilidade ambiental. Problemas ambientais de pavimentação convencional. Os métodos tradicionais, os métodos antigos de pavimentação, eles resultam em alto consumo de recursos naturais e grande emissão de poluentes, como os gases de efeito estufa, né? E isso se deve principalmente ao uso de materiais como brita, areia e derivados de petróleo. E conforme Leite, as técnicas convencionais geralmente ignoram as gestões adequadas de resíduos e o reaproveitamento de materiais, agravando os impactos ambientais. É, Sobre a sustentabilidade na pavimentação de rodovias, segundo John Etz, a sustentabilidade na engenharia civil busca minimizar os impactos ambientais sem comprometer a durabilidade das obras. Isso envolve prática como uso de materiais reciclados, redução de uso de recursos não renováveis, diminuição de emissões poluentes. Essas estratégias permitem alinhar a construção civil às metas globais de desenvolvimento sustentável. Isso pela ONU de 2015. A reciclagem de pavimentos asfálticos. A reciclagem de pavimentos asfálticos deteriorados já é uma técnica amplamente adotada no Brasil. De acordo com Souza e Lima, o processo reduz a geração de resíduos e aumenta a durabilidade do novo pavimento. Estudos do Congresso e BEAS apontam que a reciclagem in situ e a quente são as técnicas mais utilizadas com alta eficácia de conservação de recursos e redução de custos. Sobre os permeáveis, pavimentos permeáveis permitem a infiltração da água, reduzindo enchente e recarregando aquíferos. Segundo Silvio Ribeiro, de 2022, essa solução é eficaz na gestão das águas pluviais e combate a impermeabilização urbana. Além dos benefícios hídricos, essa técnica contribui para o controle térmico das vias e a melhora da qualidade do meio ambiente no meio urbano, né? Utilização de resíduos na pavimentação. Materiais como borracha de pneus, resíduos de mineração e de construção civil têm sido utilizados com sucesso na pavimentação. Esses resíduos melhoram as propriedades mecânicas dos pavimentos e diminuem a extração de matérias-primas naturais, além de reduzir o descarte inadequado de resíduos, né?
os desafios e as perspectivas. Apesar das vantagens ambientais e econômicas, a adoção de práticas sustentáveis enfrenta entraves como custo inicial elevado, falta de normatização, resistência à mudança. Então, as pessoas elas resistem a mudar para o novo. No entanto, experiências bem-sucedidas no Brasil mostram que, com investimento em pesquisa, políticas públicas, é possível transformar a realidade da infraestrutura rodoviária do nosso país. Aqui nos meus referenciais teóricos eu coloquei os links do que eu utilizei, né, as minhas referências, um pouquinho sobre a minha metodologia, né, a minha caracterização da pesquisa, ela foi um tipo de pesquisa realizada, uma pesquisa aplicada, onde busca soluções práticas para problemas reais. Natureza exploratória e descritiva. A exploratória ela visa aprofundar o conhecimento sobre o tema e a descritiva identifica e descreve fenômenos e relações entre variáveis. Foi uma abordagem mista, foi qualitativa, que permite compreender o contexto e a aplicação da práticas sustentáveis, quantitativa, usada para mensurar benefícios e impactos ambientais e econômicos. Fiz a minha pesquisa bibliográfica, os levantamentos de informações em fontes científicas, livros, artigos, dissertações, e periódicos especializados. A base dos meus estudos, né, utilizados foi o Google Escolar, o CAPES, Cielo e foi entre outros. O meu estudo de caso foi análise de projetos reais com aplicação em práticas sustentáveis. O meu ponto de dados foi os relatórios técnicos, entrevistas com profissionais e visita técnicas, quando possível, que eu consegui fazer. Critérios para a seleção de casos foi a diversidade de técnicas, disponibilidade de dados e relevâncias. A forma de análise de dados foi uma análise qualitativa, aplicação de análise de conteúdo para identificar padrões, categorias e estratégias comuns entre os casos estudados. A análise quantitativa, quando os dados permitirem, serão usados estatísticas descritivas para medir redução de emissões de CO2, economia de recursos naturais, redução de custos de manutenção. As minhas etapas da pesquisa foi etapas metodológicas realizadas foi definição de objetivos e escopo, revisão de literatura, seleção de análise de estudos de caso, onde escolha de projetos relevantes e análise de resultados, desafios técnicos aplicados. Teve a coleta de dados complementares, a integração de análise de dados e a elaboração do relatório final. Foi organizações das sessões da TCC, introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e conclusão. Os meus resultados e discussão, objetivo dos resultados: avaliar a viabilidade técnica, econômica e ambiental de práticas sustentáveis na pavimentação de rodovias, fundamentar os achados com análise de casos reais e revisão bibliográfica, os impactos ambientais reduzidos, redução de emissões de GE e consumo de recursos não renováveis. Segundo Calçada, de 2007, o uso de asfalto reciclado pode reduzir em até 30% o impacto ambiental total de uma obra rodoviária. Esse estudo da Artéries, junto com a USP, demonstrou que até 50% de redução do CO2 com esse asfalto reciclado. O aumento de durabilidade das vias, então os pavimentos sustentáveis apresentam maior resistência e maior vida útil. Rodrigues destaca que o uso de modificadores como Green Flex aumentem até 3 vezes a durabilidade do asfalto tradicional, menor frequência de manutenção, então redução de custos a longo prazo. A eficiência operacional de segurança, pavimentos permeáveis melhoram a drenagem, diminuem o risco de alagamentos. Frota em Lima de 2020 apontam que tais soluções contribuem para maior aderência em pista molhada pista molhada e menor desgaste estrutural. O resultado, maior segurança viária e fluidez no tráfego. Benefícios econômicos sustentáveis. Investimento inicial é maior compensado pela economia operacional. Né? Então a gente investe mais no início, mas ele se compensa na economia operacional, manutenções, etc. Silvia Andrade, de 2007, 2019, fala sobre as soluções sustentáveis que reduzem até 40% os custos operacionais em 10 anos, economia com manutenção e reaproveitamento de resíduos, desafios identificados para esse trabalho, falta de normatização técnica, resistência de mercado e profissionais. Então, o mercado hoje em dia ele é muito resistente a esse novo e os profissionais muitas vezes não estão qualificados para esse tipo de trabalho. Pereira e Santos ressaltam que a adoção em larga escala
depende de incentivos políticos e conscientizações técnicas. Contribuições da pesquisa, né? Confirma a viabilidade prática de técnicas sustentáveis, apoia a formulação de políticas públicas sustentáveis, contribui para a mudança de mentalidade na engenharia civil brasileira e alinhamento com a ODS da ONU, em especial o Objetivo 9, que é Indústria, Inovação e Infraestrutura, e o 11, que é Cidade e Comunidades Sustentáveis. Falar um pouquinho agora sobre a minha conclusão, no panorama geral. A pesquisa evidenciou que o uso de técnicas e materiais sustentáveis na pavimentação de rodovias é tecnicamente viável, economicamente vantajoso e ambientalmente necessário. Com base em revisão bibliográfica especializada em estudos de casos reais, foi possível verificar que práticas como uso de asfalto reciclado, pavimentos permeáveis e a incorporação de resíduos industriais têm se mostrado eficaz na redução de impactos ambientais, no aumento da durabilidade das vias e na melhoria da eficácia operacional. Também, em relação com os objetivos iniciais, o objetivo inicial é avaliar a viabilidade da pavimentação sustentável no Brasil, e os resultados confirmam que a redução de até 50% nas emissões de CO2, aumento significativo na vida útil das rodovias, economia a médio e longo prazo, apesar de custos iniciais elevados, e contribuição prática, a pesquisa oferece subsídios técnicos e teóricos para a tomada de decisões sustentáveis no setor viário. E superando os desafios, apesar das vantagens comprovadas, ainda existem desafios, falta de normativas, necessidade de maior capacitação técnica, resistência do setor frente às inovações. Contudo, experiências bem-sucedidas e a pressão por sustentabilidade global indicam um caminho irreversível e promissor. E o encerramento e as perspectivas futuras, né, sobre essa pesquisa, ela reforça que investir em pavimentação sustentável é uma estratégia essencial para o futuro da infraestrutura viária brasileira. Além de reduzir impactos ambientais, ela otimiza custos, aumenta a segurança e promove o desenvolvimento alinhado às ODS e da ONU. Recomenda-se que novas pesquisas aprofundem a análise do desempenho de diferentes regiões do Brasil, o desenvolvimento de políticas públicas e incentivos para a ampliação de larga escala. E para finalizar, aqui segue as minhas referências que eu utilizei para apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. Muito obrigado.